Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Desde já quero agradecer por muitos que têm se inscrito no canal. Peço perdão pela minha voz. Essa semana inteira estive com uma sinusite terrível. Já estou me medicando e com as vossas orações a gente vai melhorando aí, recuperando desse problema, né? E o canal tem crescido, já estamos em 3.540 inscritos. E conto com a vossa colaboração, com a vossa participação, com like, compartilhamento dos vídeos. Inscreva-se no canal e vamos junto aí examinando as Sagradas Escrituras, crescendo na graça e no conhecimento, podendo abençoar outras vidas com o conhecimento bíblico edificante, ok? Essa lição é extraordinária. Essa lição é simplesmente extraordinária, porque ela explica muito do background, muito daquilo que está por trás do que está sendo visto hoje como comportamento, como modismos, como transformação do meio que está à nossa volta. Então, muitos desses comportamentos que são sintomas, né, daquilo que tem acontecido, não se entende qual é a fonte, não se entende o que está por trás disso. E essa lição ataca exatamente nisso, em você entender quais são as pontes dessas novas correntes de pensamento, de comportamento, que muitas das vezes são alimentadas a partir dos bancos escolares, a partir das academias, de escolas de pensamento importante, que vão influenciar na mídia, que vão influenciar nos meios sociais diversos. Então essa lição é fundamental. Eu vou pedir para que você tenha paciência, eu vou precisar fazer 2 leituras logo de início aqui, para trazermos uma definição mais técnica dos termos. Então são termos bastante técnicos, utilizados para falar, né, para se expressar com relação a certas correntes de pensamento que estão trabalhando em conjunto, construindo aquilo que nós temos visto na atualidade. Então vamos ver um pouco sobre definição filosófica de progressismo, tá? E um pouco sobre definição teológica de fundamentalismo, para que nós possamos ter uma distinção entre aquilo que é chamado midiaticamente de fundamentalismo. O cara já faz um link com fundamentalismo islâmico, ou com outro tipo de fundamentalismo de corrente mais política, mais agressiva, muitas das vezes mais intransigente, impositiva. E quando a gente tenta fazer o uso do termo fundamentalismo dentro do cristianismo, necessariamente querem associar com isso, quando na verdade não tem absolutamente nada a ver. Inclusive, dentro do cristianismo, de fato, desenvolveu-se um fundamentalismo no qual houve um movimento de resposta para com certas correntes modernistas que estavam trazendo não somente investigação, questionamento como investigação, mas na verdade tentando refutar, tentando atacar, destruir importantes doutrinas cristãs. Então foi um movimento de resposta a esse ataque, quando pensadores cristãos se organizaram para defender a Bíblia na sua ortodoxia, na sua afirmação canônica, mas sem abrir mão dos benefícios daquilo que a modernidade apresenta, como diversos avanços no campo da tecnologia, no campo da biologia, no campo das mídias. Então, esses teólogos, eles não abrem mão, tá certo, desse desenvolvimento científico, mas analisando-o e fazendo a defesa do autêntico cristianismo, da ortodoxia cristã, mostrando que não há contradição. O que existe é um enviesamento político por parte de certas ideologias que tentam lançar mão desses progressos, sequestrar para si e alegar que o seu opositor, o seu adversário, é anticientífico, tá certo? Ou é antimodernista, tentando se manter dentro de um arcaísmo. Então, o fundamentalista, ele vai dar resposta a isso. Ele vai dizer, não, a Bíblia é o nosso fundamento, daí vem o fundamentalismo, a Bíblia é o nosso fundamento, mas a Bíblia Sagrada não nos impossibilita, não nos impede de admitir também uma modernização em diversos campos da vida. Então você necessariamente precisa resgatar e precisa expor uma correta compreensão do fundamentalismo cristão e entender também essa corrente
que será denominado aqui no termo técnico de progressismo, ok? E como ele traz aqui para dentro, progressismo dentro do ensino. Então, a partir daquilo que nós temos hoje, dentro, né, de estrutura de Estado, a formação, tá certo, do ensino, a formação, os centros formadores de educadores, os autores, os materiais didáticos, tá certo, dentro da toda a lógica com a qual foram constituídos, eles favorecem certas correntes de pensamento que estão dentro daquilo que podemos chamar de progressismo. Então é fundamental que venhamos a entender a amplitude dessa definição de progressismo para saber quais são os influenciadores que estão trabalhando dentro dela e que estão formando o pensamento base para a educação. Então, quando uma cartilha, desde os ensinos fundamentais, de biologia, os textos que vão ser utilizados dentro da análise morfológica, sintática da língua portuguesa, passando para o Fundamental 2, depois passando a investigar diversos campos da ciência agora, com biologia, química, física, filosofia, outras áreas como geografia, sociologia, posteriormente, antropologia, em cima de que base eles trabalham, como eles criam seus conteúdos, como eles organizam a sua metodologia. Você verá, analisando esses conteúdos, que a sua base de pensamento bebe muito da fonte chamada aqui de progressismo, ok? Por isso que é necessário analisarmos, entendermos, fazermos uma leitura para entendermos tecnicamente esse termo e podemos então entender com o que estamos lidando, com o que estamos tratando. O texto áudio dessa lição, que é uma verdadeira oportunidade para você, essa lição é uma oportunidade extraordinária. E que Deus te capacite para que você possa aproveitar essa oportunidade e expor, ser um atalaia, denunciar os riscos, denunciar essas movimentações ideológicas, políticas, nocivas, contraditórias em relação à Sagrada Escritura, em relação à fé cristã, fazer a defesa, fazer a apologia da fé cristã diante disso. Para tanto é necessário, imprescindível, que você tenha uma compreensão, mesmo que básica, para que possa fazer uma correta denúncia, tá certo? Uma apologia, uma defesa da fé cristã. Então, o texto áureo selecionado sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, vão requerer mais trabalho. Isso é facilmente observado ao longo, mesmo se nós tomarmos aqui a nossa igreja, Assembleia de Deus aqui no Brasil, uma igreja que preza pelo ensino desde a sua fundação, que nos primeiros momentos já de seu desenvolvimento já elaborou materiais de estudo que eram distribuídos por meio do jornal, posteriormente fundando uma editora e realizando o material da apostila de Escola Bíblica Dominical. Então, muito cedo na sua história, eles já desenvolveram congressos de Escola Bíblica de Obreiro. Samuel Niston foi um dos grandes ensinadores, né, que contribuiu aí com o ensino teológico da nossa igreja. A família Colenda também, aqui do interior de São Paulo, fundador da primeira escola teológica vinculada à Assembleia de Deus. Então, uma igreja que desde cedo se preocupou com o ensino. Todavia, nós observamos no caminhar da história uma dificultação cada vez maior, levando ao entendimento do que Paulo falava, inspirado pelo Espírito Santo, com relação a tempos trabalhosos. Houve um tempo que era necessário compreender somente a Sagrada Escritura e fazer uma pregação da Sagrada Escritura com o poder de Deus, com uma ênfase correta, né, trazendo um esclarecimento, trazendo um entendimento correto da Escritura. Houve tempo em que isso era suficiente, que isso bastava, e que você tinha aí então uma igreja que poderia estar sendo bem alimentada e protegida. Todavia, devido a todo o avanço que houve nas tecnologias de informação e com a difusão de muitas correntes de pensamento que são flagrantemente contraditórias ao cristianismo, e mais ainda, pior ainda, a invasão, a inserção dentro de correntes pseudo-cristãs, supostamente cristãs, que estão interagindo no nosso meio
e trazendo uma visão desconstrucionista sobre a Sagrada Escritura e reinterpretando textos bíblicos, falas de importantes personagens bíblicos, reinterpretando isso à sua moda, em cumprimento ao texto que já nos denunciava que eles constituirão doutores conforme a sua própria concupiscência, ou seja, para atenderem às suas demandas carnais. Constituirão doutores que têm boa argumentação, que têm boa retórica e são conhecedores profundos da Sagrada Escritura. Preste atenção que eu disse conhecedores e não cumpridores. Muitas das vezes você tem a situação na qual alguém conhece muito mais do que você, conhece a Bíblia no grego, no hebraico, no aramaico, conhece todos os conceitos teológicos e sabe argumentar muito bem dentro deles, mas ele não cumpre. Mas ele não crê na Sagrada Escritura como inspirada por Deus, como divinamente soprada, como teopneustos, ok? Eles não creem que a Sagrada Escritura é plenamente canônica e eles contra-argumentam desconstruindo muitas verdades bíblicas fundamentais. E assim eles vão destruindo, vão minando a fé de dentro para fora. Então você tem hoje aí nas mídias circulando pessoas que são grandes referências dentro do cristianismo, mas que trabalham contra ele. Podem até acreditar que não estão fazendo isso, mas nos seus discursos, nas suas falas, você vê um desrespeito para com a Sagrada Escritura. Você vê uma desconstrução da autoridade canônica da Sagrada Escritura. Você vê um ataque à ortodoxia bíblica. E aí você tem pessoas que são grandes nomes, até há pouco tempo eram muito respeitadas, mas hoje são um risco. São um risco tremendo à fé cristã. Então, é com isso que Paulo está lidando, quando inspirado pelo Espírito Santo fala: para posterior, o que se vê é um tempo mais trabalhoso, ou seja, vai requerer de você uma pesquisa mais profunda, um aperfeiçoamento do seu conhecimento, tá certo? Um desenvolvimento maior, um cabedal maior de conhecimento, para que você possa estar contribuindo com a Igreja de Cristo. Claro que cada um tem o seu chamado, então muitas das vezes alguém vai ter uma vocação mais para outras áreas que vão abordar mais um evangelismo pessoal, ou uma área mais administrativa, uma área mais burocrática, não tem problema, são diferentes vocações. Mas aqueles que foram chamados por ensino têm um desafio diante de si hoje que é muito maior, que é muito mais profundo, que é muito mais desafiador, que requer mais tempo de dedicação, uma entrega muito maior. Nós não podemos temer, nós temos que entregar tudo diante de Cristo Jesus. Nós temos que entregar tudo nas suas mãos, confiar a nossa voz para que sejamos um atalaia. Você está no posto de vigilância na muralha. Você vê ao longe as ideologias satânicas, as ideologias demoníacas, ideologias carnais que têm surgido no horizonte para atacar a cidade. E você tem que abrir a sua boca e denunciar. Mas para que essa denúncia seja feita, você tem que primeiro vê-la. Para que seja feita a denúncia com toda a sua urgência e gravidade, tem que ser entendida. Quando entendida, pode ser então atacada, denunciada, refutada, ok? Verdade prática, os ensinos progressistas, e a gente vai ver daqui a pouco uma definição bem técnica acerca de progressismo. Os ensinos progressistas buscam desconstruir, esta palavra que vem sendo usada já desde a lição passada. Desconstruir, você tem algo que foi construído por quem? Por Moisés, tá? Você tem o Pentateuco, né, ou Torá, conforme a tradição judaica. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ok? Você tem aí a Torá. Então as afirmações, os 10 mandamentos que estão lá dentro, né, da Torá. Isso foi construído desde a época mosaica e ao longo da história foi sendo respeitado e comunicado adiante, passado como tradição, confiado como ortodoxo, como correto, uma crença correta, ok? Só que determinada corrente de pensamento muito posterior, então isso aqui desde 1440 a.C., alguém vem lá em 1700 e tanto, 1800, e diz, não, o que Moisés estava dizendo não era bem assim. Está escrito assim, mas na verdade isso era em decorrência da sua deficiência, devido ao arcaísmo do tempo, às particularidades daquilo que ele estava afirmando, estava inserido dentro do seu contexto cultural,
isolado em relação às outras culturas. Então a sua afirmação ela tem que ser lida dentro do seu contexto, né? E não pode, ela não serve universalmente para quaisquer contextos e épocas. Então quando você olha esse tipo de trabalho que é feito em relação ao autor, cercando ele, isolando ele dentro do seu contexto cultural, não admitindo que esse texto, mesmo tendo sido escrito pela pena de Moisés, ele tem uma inspiração maior do Espírito Santo de Deus que o conduziu nesse processo e que dá a autoridade canônica e a autoridade atemporal, tá certo? E universal para a sua declaração, né? Para a sua validação, sua validade para mim e para a sua vida. Você vê uma pessoa que está trabalhando desconstrucionisticamente, está lendo o texto e desconstruindo o seu objetivo principal, que é atingir a minha e a sua vida como referencial moral, referencial ético, tá certo? Como autoridade divina sobre a nossa vida. E agora ele desconstruindo esse texto, ele vai reinterpretá-lo à sua moda, dizer, olha, naquela época foi assim, mas nessa época não necessariamente é assim. Então, nessa época, nós vamos adaptá-lo ao nosso contexto, nós vamos relativizá-lo. Então, isso foi bom para Moisés, foi correto para Moisés, mas não necessariamente o é para o nosso contexto. Então, você agora vai relativizar a situação. A verdade não é mais absoluta. Cristo não pode mais afirmar que ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, Jesus é uma verdade, mas Buda também é uma verdade, mas Maomé também é uma verdade, mas Allan Kardec também é uma verdade, mas Zoroastro também é uma verdade. Então nós temos aí diversos mestres, gurus, diversos avatares, né, que são detentores de verdades. E agora você terá que construir uma forma de entendimento que venha a respeitar cada um dentro do seu contexto, da sua verdade. Então a verdade não é mais absoluta. Cristo não pode afirmar absolutamente que seja a verdade ou que ele é a verdade, mas que ele é uma verdade dentre verdades. Então agora você parte para uma relativização e para um ecumenismo, né? Para uma sincretização destas afirmações. E quando assim o faz, você na verdade destrói todas elas, tá certo? Porque nenhuma delas mais pode requerer para si a sua afirmação enquanto verdade e construir a sua influência no seu espaço. Uma vez que você afirma essa, você está dizendo que a outra não é verdade, porque a sua é, ok? Claro que alguns trabalham já desde o começo com uma tentativa, né, de sincretização, mas existem muitas que fazem a afirmação de ser sim a verdade. Quando você está tentando juntá-las dentro de um saco, tá, misturar todas elas, você na verdade está destruindo-as todas. Elas virarão uma outra coisa. É aquele processo dialético que nós já havíamos afirmado na lição passada, de tese, antítese e síntese. Esta é a tese. Você opõe uma antítese, ok? Então, esta afirmava, eu sou a verdade. Alguém chega com uma antítese. Não, você é uma verdade, porque você é uma verdade dentre verdades. Então, você agora foi relativizado. Essa é a sua antítese. Antes você era objetivo, você era absoluto. Agora você foi relativizado pela antítese. E surgirá desse processo uma síntese posterior, que nós sabemos qual será. Será a ascensão da besta que sobe da terra, que unificará todos num culto universal ao anticristo. Essa é a síntese dessa antítese que nós temos visto hoje. Estamos vivendo essa antítese, tá certo? A tese. A tese é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A antítese, não, você é um caminho, dentre caminhos. Essa é a antítese. A síntese será aquilo que nós veremos posteriormente, que é a unificação de tudo isso num culto ao anticristo, ok? Então é um processo dialético, ok? Que está sendo constantemente realizado, que está sendo constantemente imposto. E a fazer a afirmação cristã ortodoxa dentro desse mundo diz para esse mundo que você tem uma mentalidade que está em contradição. Então o cristão autêntico, ok? Preste atenção. O cristão autêntico é alguém que está em oposição, é alguém que está em contradição com o mundo. Ele não se encaixa. Porque nesse mundo ecumênico, sincretista, relativista da atualidade, ele crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, dizer que Deus é um só, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade divina, e que automaticamente todos os outros são mentira,
torna ele, tá certo, uma persona não grata, uma pessoa que não se encaixará em todos os contextos e que precisará lidar com isso de uma forma inteligente, para que não a sua fé não se torne agressão. Uma coisa é você fazer a afirmação coerente e firme, como Pedro diz, com tranquilidade por a razão da vossa fé. Veja que a fé cristã é racional dentro desse sentido, não do racionalismo filosófico, mas nesse sentido de que a fé é coerente, ok? Então fazer essa afirmação precisa vir com toda uma inspiração do Espírito Santo de Deus e toda uma inteligência para compreender como fazê-la de uma forma firme, mas não estúpida. Não se colocar como alguém que tem que silenciar todos os outros para que você possa falar. Então você fala dentro do seu contexto, respeitando as pessoas enquanto seres humanos, enquanto pessoas que são dignas de respeito, mas sem abrir mão dos seus princípios, sem abrir mão da verdade em Cristo Jesus. Então nós não estamos perseguindo ninguém, nós não estamos contra indivíduos, nós estamos aqui na tranquila, tá certo? Afirmação da nossa fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, mesmo que isso nos ponha numa situação de contradição em relação às filosofias e às correntes da época que estão circulando, que estão se aceitando. Essa é uma questão bem difícil, porque elas se aceitam, elas se harmonizam, algumas não, algumas de fato também estão nessa situação de contradição, mas muitas delas se harmonizam e convivem entre si, e o cristão não tem como ele dar o braço a torcer para isso, porque ele está negando a sua fé se ele assim o fizer. Ou Jesus é a verdade, ou esses outros são a verdade. Quem é a verdade? Cristo Jesus é a verdade. Então, logo, todos os outros são mentiras, são enganos. Essa é a realidade. Agora, o cristão conviverá com isso e terá inteligência para lidar com isso, ok? Recomendo muito a leitura desse cara aqui. Deixa eu ver se eu encontro o livro dele. Estava perto aqui. Aqui está. Recomendo fortemente a leitura desse cara aqui, Alvin Plantinga, tá? Um filósofo cristão que lida muito com esses problemas da afirmação da fé, de manter a fé nesse contexto, né? Desse mundo que estamos vivendo. Deus, Liberdade e Mal, por exemplo, é um deles. Então tem outro livro dele ali que eu não estou encontrando agora, mas que são muito importantes. Então eu recomendo a leitura desse autor aqui, esse filósofo cristão, Alvin Plantinga. E também do Jonas Madureira, né? Jonas Madureira, excelente. Leia as obras do professor, do pastor Jonas Madureira. Os ensinos progressistas buscam desconstruir, ok, a fé cristã por dentro. Então não é simplesmente filósofos que atacam de fora, afirmando seu paganismo, afirmando suas correntes de pensamento e tentando destruir o cristianismo de fora para dentro. Como, por exemplo, você tem um historiador chamado Tácito, que fala sobre quando Nero pôs fogo em Roma e acusou os cristãos. Ele mesmo não acreditava em Nero, né? Mas ele, ao falar dos cristãos, ele trata como uma raça de cães, como algo insignificante, algo bárbaro, né? Algo ridículo. Eles chamam os seguidores de um tal de Crestos, da Palestina, um lugar obscuro, e que vivem aí a sua fé, a sua maneira, a parte da sociedade. Então é um ataque de fora, com toda a violência, com toda a arrogância. Só que por outro lado também algo que ficava muito claro, era um opositor, era um inimigo. O problema de hoje é que eles se aproximam, eles valorizam certos aspectos. Então, por exemplo, se você vai numa maçonaria, Jesus é respeitado lá como um líder. Você tem lojas maçônicas como a Bíblia. Só que se você avança nos graus da maçonaria, você tem lá que conviver com a adoração a outros deuses, porque para um maçom não é que você tem que ser cristão, é que você não pode ser não religioso, tá? Você tem que ser religioso, não importa a religião. Porque conforme você avança nos graus superiores, você vai ter contato com outras divindades, tá certo? Que eles chamam Jabulon, chamam Gadu, então tem outras divindades aí. O grande arquiteto do universo, depois tem o tal do Jabulon. Então você vai sincretizar todos esses religiosos que vão se encontrar nessa confraria,
que é de alto benefício, um vai ajudar o outro, um comerciante compra do comércio do outro, o outro ajuda com outra coisa, então eles vão se reunir, pessoas de elite da sociedade vão se reunir nessa confraria e se auto-ajudar. E cada um trazendo a sua própria religião e, na verdade, colocando a sua religião como marginal, como periférica, vamos colocar assim, né? Periférica. Então a sua religião é periférica em relação àquela filosofia sincretista dentro da maçonaria. Então, para mim, a maçonaria é um dos grandes exemplos de sincretização dessas sociedades, o que vai acontecer em outras áreas, e você vai perceber, né, hoje, esta sincretização acontecendo de uma forma bastante aberta, quando você, para respeitar os outros, você tem que silenciar a sua verdade. Então, tudo aquilo que seja mais agressivo, tudo aquilo que seja mais afirmativo em relação a dizer que esta está certa e as outras necessariamente estão erradas, será taxado como discurso de ódio. E o discurso de ódio, né, juntamente com a perseguição hoje às fake news, então tudo aquilo que não me agrada é fake news. Então, não, indecessariamente, se tiver prova ou não, se for lógico ou não, se for plausível ou não, se está contra a minha ideologia, é fake news. Então você tem hoje esta guerra contra as fake news e essa classificação de tudo que é mais ostensivo, tá certo? Tudo que é mais exortativo como discurso de ódio. Então, muitas falas, né, muitas afirmações feitas dentro de uma pregação da Sagrada Escritura, mantendo uma fidedignidade ao texto, já são e serão cada vez mais qualificadas como discurso de ódio. E em determinado momento, se a estrutura de poder que aí está conseguir cada vez mais instrumentalizar o Estado, como tem conseguido fazer, quer colocar taxa na internet, que caiu, né, não deu certo, mas foi proposto, quer limitar a internet, né, fazer com que as pessoas não tenham mais liberdade para falar. Então, quando você dá liberdade, tem a contrapartida, que é um monte de gente falando um monte de besteira. Mas, por outro lado, quando você tenta estabelecer um filtro, quem vai filtrar? Quem vai estabelecer aquilo que pode ou não pode? Então, quando você estabelecer que determinada agência governamental tem esse poder, pronto, você deu poder, você deu um poder a uma agência do governo que você não imagina. Então, quando este governo, e isso eu já expliquei em aulas de ética pastoral e política, uma coisa é governo, outra coisa é Estado. Tá? Governo, determinado partido que chega ao poder por votação do povo como seus representantes, para operar dentro da estrutura de Estado, né? Dentro da situação do poder tripartite, no qual você tem o legislativo, o judiciário e executivo. Né? Então você vai operar dentro do executivo, com um governo que vai se estabelecer no poder, mandato de 4 anos, podendo ser reeleito. Né? Governo tem a sua bandeira ideológica, governo tem as suas agendas políticas, governo tem seus compromissos com os seus eleitores, com a sua bancada, com seus aliados, tem que interagir com seus opositores. Então você tem um governo, tá? E outra coisa é o Estado. Então ele vai operar dentro do Estado como um dos poderes, né? Essa divisão tripartite para Montesquieu, né, que propôs isso, para estabelecer um sistema de freios e contrapesos, para que nenhum deles se exceda, né, e acabe destruindo o Estado, né, com excesso de poder. Então hoje você tem visto o judiciário cada vez mais sair dentro da sua moldura e interferindo nos outros poderes. Isso é um risco, isso é um perigo. Mas você, olhando para essa situação, você vê, você deu a um governo um poder tal que para ele instrumentalizar o Estado torna-se muito mais fácil. Quando o cara que subiu ao poder, né, para um governo tem uma determinada bandeira ideológica, ele começa a colocar juízes que são ligados a ele. Ele começa a comprar os votos dos deputados e senadores. E ele começa a colocar outros na mesma estrutura de governo, governos de estado e prefeituras, os vereadores, começa a instrumentalizar de modo que tudo isso esteja em alinhamento com a sua forma de pensamento. Pronto, você tomou o Estado. Um governo tomou o Estado, e quando ele toma o Estado, você não tem mais como tirá-lo do poder. Vide aí Venezuela.
Vide aí estados que hoje se tornaram ditaduras comunistas, Rússia, China, Coreia do Norte. É o mesmo processo que estamos enxergando, né, ele se desenrolar aqui. E isso começou a partir daquilo que está sendo estudado aqui, que é o ensino progressista. O ensino progressista, a partir daquela proposta revolucionária de Antônio Gramsci, tá certo? Cadernos do Cárcere, quando ele estava preso lá pela ditadura fascista na Itália, os comunistas que eram combatidos na Itália pelos fascistas, a guerra pelo poder, tá certo? Porque essas três ideologias, nazismo, comunismo e fascismo, três ideologias que operam de uma forma muito semelhante, que são ideias coletivistas, no qual o Estado, a partir da ideia que eles beberam lá em Hegel, na verdade Karl Marx bebeu em Hegel e readaptou a sua moda, o Estado é Deus, praticamente. O Estado tem que mandar em tudo, o Estado tem que governar tudo, o Estado tem que interferir em tudo. As pessoas são tuteladas pelo Estado, com a proposta de um dia chegar na utopia comunista, do mundo perfeito, que nunca chega, que ao longo de suas tentativas vai deixando uma conta de milhares de mortos, né? Mas a proposta sempre em voga de chegar nesse tal dessa utopia comunista. Então, para isso, Marx tentou pela economia, Lenin tentou pela revolução e Antônio Gramsci propôs uma revolução cultural, que é o que é mais eficaz, tem se mostrado mais eficaz até hoje. Vide aí a educação ao longo de tantos anos, no qual o exército, no primeiro momento, ao perceber as ameaças dos partidos comunistas aqui no Brasil, eles partiram para a guerra armada. Aí tinham grupos guerrilheiros que foram lá para o interior e teve conflitos e teve um monte de mortos. Mas esta frente armada que pensava estar combatendo o comunista, na verdade, estava sendo um verdadeiro boi de piranha para a revolução verdadeira, real, que estava acontecendo dentro das universidades e dentro da cultura de modo geral. A música, a TV, as universidades, descendo até as escolas e aos ensinos até fundamentais. Quem não pode falar sobre um professor de geografia que ia dar aula praticamente com a camisa do Che Guevara? E às vezes o cara é homossexual e defendendo o Che Guevara como se fosse o Jesus Cristo dele, sendo que o Che Guevara odiava homossexuais, matou aos montes, metralhados nas muralhas. Então você está defendendo um cara que você nem tem a ideia real do que ele realmente afirmava, ok? Então você tem essa situação na qual quem não teve uma influência de um professor de geografia, de um professor de história, posteriormente professor de sociologia, filosofia, que não tentou sempre te conduzir para uma perspectiva na qual o comunismo sempre foi mal interpretado. Então deturpar o Marx é a grande é o texto que eles rezam, é esse aí, deturpar o Marx. Ninguém entende esse peste desse Marx, né? Então Marx falou lá um monte de coisa no Capital, ninguém consegue entender aquela peste e sempre faz um comunismo à sua moda. Aí a coisa vira uma merda e deturpar o Marx. Sempre vão nessa desculpa aí. Então a Alemanha oriental e ocidental, né? Antes da queda do muro de Berlim. A Alemanha oriental comunista, uma bosta, né? Ninguém queria ficar naquela desgraça. A ocidental, capitalista. O capitalismo é uma maravilha? Claro que não. Mas o capitalismo, ele não necessariamente interfere em questões ideológicas. É uma proposta econômica. O que a sua ideologia, a sua religião, a sua fé, as suas ideias são um problema seu. É uma questão econômica. Por isso, possibilita a liberdade, porque não se mete. Cuida da economia. O comunismo é uma proposta totalitária. Ele organiza toda a sua vida. A sua vida pertence ao Estado. Tanto que num país comunista as pessoas não podem nem sair de lá. Porque a vida delas é do Estado. Elas são um objeto do Estado. Ok? Por exemplo, quando você viu um norte-americano nadando da Flórida tentando invadir Cuba. Mas você vê toda hora cubanos pegando botes, né, ou sei lá, outras coisas para tentar invadir a Flórida. Então é algo óbvio que está diante dos nossos olhos. Quando você vê o fracasso, tá certo, dessas ideias que se multiplicaram ao longo da história, mas os caras, devido ao seu enviesamento político, devido à sua ideologia, devido a essa forma, essa crença que eles colocam nisso, tirando Deus da jogada, geralmente envolvidos no ateísmo, e focando, né, essa proposta dessa utopia, eles vão fechando os olhos para isso, né? Eles vão ignorando tudo isso.
Então, quando você se depara com essa questão do ensino progressista, você vê isso descendo até a base, que é o que Antônio Gramsci sonhava, tá certo? Que tudo isso fosse proposto desde a base, alimentado desde a base. Você tem professores com essas ideias, artistas com essas ideias, engenheiros com essas ideias, pessoas de diversas áreas da sociedade que têm na sua seu fundo de pensamento, tá certo? No âmago do seu pensamento, sempre uma ideia de que o socialismo, o comunismo é uma salvação para a humanidade, tá certo? É uma ideia justa, é uma ideia benéfica, que nunca foi realizado, conforme Marx o queria. E aí você vai ter diferentes níveis. Nesses diferentes níveis, há essas pessoas que são massa de manobra, que não têm uma ideia correta acerca do que seja isso, mas que são positivas em relação a ele. Entende que é uma coisa boa. Eles não sabem o que é, mas acham que é uma coisa boa. Tá certo? Porque o capitalista malvadão é sempre o cara que quer ferrar todo mundo, quer acumular poder, acumular dinheiro e quer que os outros se danem. Então ele tem sempre essa ideia. O comunista, tá certo? Que é um cara legal, que quer que tudo seja igual para todo mundo e todo mundo tenha o seu lugar ao sol. E o capitalista malvadão que quer tomar o dinheiro de todo mundo. Então ele tem essa base de pensamento. A partir disso, ele não procura saber quem é Marx, não procura saber quem é Friedrich Engels, que é o passa lá de Marx, e que escreveu A Origem da Família, Propriedade Privada e do Estado, onde ele diz que tudo isso tem que ser destruído, subvertido, para que o comunismo aconteça. Então, se o comunismo um dia acontecer, a família já era, porque ele diz: o patriarcado masculino tem que ser destruído. A família, a partir dessa base judaico-cristã, tem que desaparecer. Então, para que aconteça, isso tem que sair do caminho. Então, para que os caras tenham sucesso, a família, tal qual a Sagrada Escritura afirma, tchau, tem que desaparecer, tem que ser pulverizada. A forma de Estado, no qual o Estado cuida de certas áreas, mas deixa a liberdade ao cidadão, tchau, tem que desaparecer também. Tudo vai ser controlado por agências estatais, como é na Rússia, por exemplo, como é na China, por exemplo. A China, que foi uma grande jogada, deixa uma parte do país como capitalista, mantém um governo comunista autoritário, totalitário, que controla tudo e que faz com que tudo trabalhe em seu próprio favor, tá certo? E controla o cidadão. Todo cidadão chinês tem que ter um celular autorizado pelo Estado, porque o Estado tem que ter controle sobre tudo que é acessado, tudo que é visto, tá certo? Uma tecnologia que está sendo implantada, trazida até para cá, de reconhecimento facial, também é chinesa. Então você tem esse Estado sempre dominando, controlando tudo, porque o Estado é Deus para o comunista, tá? Então você tem essa situação idealizada por Gramsci, e que está acontecendo, está dando certo. Tanto que você tem hoje um enviesamento político extraordinário nas escolas. Até a iniciativa do Escola Sem Partido tentou amenizar esse negócio, tirar um pouco dessa influência nociva, mas é muito difícil. Por quê? Porque os caras estão há muito tempo construindo isso, ok? Então, quando você começa a ter umas certas revoltas contra isso, vai ter um contra-ataque, uma contrapartida, né? Vai ter uma uma resposta, né? Então você tem essa situação na qual começa iniciativas de tentar tirar, né, tentar eliminar esse tipo de influência da escola, fazer com que a escola ensine, por exemplo, política, ok? Então a escola ensina política, mas não ideologias políticas. Então a escola ensine, olha, isso foi marxismo, capitalismo, tá certo? Essas escolas de pensamento, as escolas austríacas, por exemplo, que questionaram o marxismo, a escola de Frankfurt, que outros movimentos. Então você está ensinando estruturalmente a política, quem são os pensadores, quais são os movimentos, né? Como é que acontece a estrutura do Estado, como é que o Estado foi construído, as propostas de Estado, presidencialista, né? Parlamentarista, como é que funciona a monarquia constitucionalista. Então você está ensinando política, não está ensinando ideologia política, fazendo uma pregação dentro dessa ideologia e fazendo com que as pessoas sejam doutrinadas por essa ideologia. Você está com isso instrumentalizando o Estado através da escola para constituir discípulos, para doutrinar pessoas. É isso que eles não querem. Mas, claro, vai ser algo
longo, processual, difícil, né, com a colaboração de todos para que possa caminhar para uma amenização disso. E aí, enquanto isso não acontece, e mesmo que aconteça, nós temos que fazer a nossa parte. Então, como igreja, como professores de EBD, com pessoas que têm acesso a esses grupos, fortalecê-los, ok? Fazer com que eles estejam certos com relação à afirmação da sua fé diante desse mundo, dessas propostas, dessas ideologias, dessas coisas nocivas que têm origem em algo destrutivo, em algo antagônico à sua fé, ok? Então, quando você entende por trás dos discursos bonitos quais são as intenções, quando você mostra quem são os seus autores, quem são os seus pensadores, quais são suas propostas, aí você vai estar precavendo essa pessoa contra esse engano. Então, hoje você vê muitos cristãos serem usados como massa de manobra, como bucha de canhão, por esses que vêm numa campanha, fazem promessas de amor e de união e de colaboração, e o amor venceu, e quando você vai ver, tudo isso era engano, era uma isca. Muitos morderam, e aí quando você vê depois, né, a resposta que é dada é a mais agressiva possível, mostrando que tal grupo tem que ser limitado, tal grupo tem que ser vigiado, tem que ser policiado de uma forma mais intensa, porque estão contra nossas ideias. E aí você vê que não havia união, nunca houve, era apenas cortina de fumaça para que eles comprassem a ideia, mordessem a isca, e quando ele chegasse ao poder, ele ia colocar as cartas na mesa, tá certo? Então você vê isso muito claro no quadro atual, e esse ensino progressista contribui para que deixe as pessoas favoráveis a isso. Uns vão de fato se alinhar com essas ideologias e procurar saber, e vão vestir a camisa e vão para cima, fazer as passeatas, movimentações, né, protestos, e criar grupos e criar, né, organizações que vão posteriormente servir ao Estado, né, de uma forma a trabalhar pelo fortalecimento dessas ideologias de uma forma mais intensa junto à sociedade, e outros, na verdade, não vão entender muito o que é, mas vão ter sempre uma visão favorável, e vai ser muito útil porque eles são usados durante processos eletivos. Na votação, você tem os caras engajados que vão para a rua, e você tem um monte de pessoas que não sabem muito bem o que é, mas são favoráveis. É isso que eles querem. Nessa lição, veremos que os ensinos progressistas enfraqueceram a autoridade da Bíblia. Por quê? Porque eles nunca foram a favor. Eles não estão agindo em contradição com a sua proposta, eles estão sendo coerentes. Eles nunca foram a favor, eles nunca viram com bons olhos. Eles sempre foram contras, tá certo? Desde a origem. Se eles agirem de uma forma antagônica, combativa, é porque eles estão sendo coerentes com as suas ideias. Agora, claro, no momento da votações, de eleições, todo mundo é paz e amor. Todo mundo é união, né? É amor. Todo mundo quer se unir, quer se trabalhar para todos, para o Brasil. Só que quando ganham, quando chegam ao poder, aí eles vão mostrar a sua verdadeira face, mostrar que eles têm compromisso com aqueles que trabalharam intensamente para que eles chegassem ao poder. Eles têm um compromisso, eles respondem a eles, respondem a esses grupos que abraçam essa bandeira, essa ideologia, que abraçam essa visão progressista da história e que impõem agora suas demandas. Olha, você prometeu, eu fui pra rua, eu panfletei, eu briguei, eu discuti, eu fiz passeata, eu marchei, eu fiz protesto, eu quebrei o pau. Agora você chegou ao poder. Então cadê? Você tem que cumprir a minha agenda. Se não cumprir minha agenda, a coisa não vai dar certo. Então você tem que entender que determinado governo responde a certo grupo. Ele alega trabalhar para todos. Negativo. Primeiro, ele trabalha para se manter no poder, ele trabalha para si mesmo. Todo governo trabalha para se manter no poder. Segundo, ele atende a certos grupos, tá certo? Ele responde a certos grupos. Nessa lição, e isso é para todos, ok? Não tem governo perfeito. O Messias é só Jesus Cristo quando vier lá no milênio. Esse é o Messias, tá? Não existe Messias político. Messias é Jesus Cristo que virá lá no milênio, que regerá o mundo com vara de ferro e que vai trancar Satanás por 1000 anos. Vai lançar o falso profeta e o anticristo no lago de fogo. Vai inaugurar o lago de fogo. Esse é o Messias. Esse é de fato que ele vai governar o mundo com autoridade. Tirando ele, o resto
Não são tudo igual, mas são parecidos, tá certo? E eles atendem, todos atendem a um determinado grupo na sociedade. Veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as escrituras contêm erros. Já começa por aí, já começa nessa desconstrução da ortodoxia bíblica. Ou seja, não é bem assim. A Bíblia não é um livro inspirado, a Bíblia não é cânon, tá? Ela é uma construção meramente humana, passível de erros, a partir do seu contexto, muito ligada ao seu contexto cultural. Precisa ser reinterpretada, precisa ser atualizada, né? Precisa ser modificada, reinterpretada, interpretada ao nosso próprio gosto, aos nossos próprios interesses, e assim vai. Suas heresias propagam que as escrituras contêm erros, que Deus não é soberano. Aí você vê o teísmo aberto, né, ou teologia relacional, se eu não me engano. Teísmo aberto, que é o termo que ficou mais famoso, onde não só a escritura é questionada, Deus é questionado, onde diz Deus talvez não seja o Deus que nós pensávamos que era. Talvez Deus seja limitado, talvez Deus não seja todo-poderoso, talvez não seja onisciente, seja como o Mormon, né, um homem evoluído, que evoluiu até se tornar Deus. E talvez Deus não possa mesmo, né, dar resposta a essas situações, ou porque ele não saiba, ou porque ele não tenha poder para isso. Então começa a tentar antropomorfizar demais. Então, antropomorfismo é uma ferramenta de linguagem teológica, né? O antropopatismo, sobre o sentimento de Deus, o antropomorfismo, sobre dar formas humanas a Deus, mas aí já vai uma antropomorfização, uma antropopatização excessiva, na qual Deus agora ele desce mesmo do seu trono e vira um homem qualquer, né? E vira uma pessoa qualquer. Então, esse tipo de teologia que alega ser moderna, não dogmática, eles abatem muito nisso, né? No dogma, tem nojo de teólogo e por aí vai, e detestam dogmas, só que eles se esquecem que todo aquele que interpreta a escritura é um teólogo. Pode ser melhor ou pior teólogo, um teólogo mais capacitado ou menos capacitado, mas são teólogos. E o dogma, mesmo que ele seja a tentativa do ser humano compreender a Sagrada Escritura, e por isso somente a Sagrada Escritura tem autoridade canônica e não os dogmas, mas eles são sim um respeito às Sagradas Escrituras e sempre uma tentativa de compreensão dela. Então não é que nós desprezamos todos os dogmas, é que nós só damos autoridade canônica à Sagrada Escritura e não aos dogmas. Mas eles são sim importantes e têm que ser analisados e precisam ser respeitados dentro daquilo que estão em conformidade à Sagrada Escritura, dentro daquilo que estão submetidos a ela. Então eles são sempre não dogmáticos. Um deles até disse que o evangelho é quântico. O evangelho é quântico, tá? Aí você vai pegar de empréstimo uma linguagem do campo da física, que é a teoria, né, quântica, que nada mais é do que um avanço nas pesquisas, né, do campo da física, na qual você chega até um ambiente em que não tem uma definição muito clara, ok? Então, subatômico, e vai pesquisando até esses meandros em que você não tem uma definição muito clara, você já está adentrando ao quântico. Então, é uma área nova, uma área que aí está sendo aperfeiçoada, melhor investigada, ainda é uma incógnita. E aí você pega de empréstimo e joga isso, né? Dá a si mesmo um holofote. Nossa, o cara, a sapiência dele, o evangelho é quântico. O que você quis dizer com isso? Na verdade, o que você está querendo dizer é que o evangelho é fluido. É que o evangelho é indefinido, tá certo? Ele se metamorfoseia. Você não consegue compreendê-lo, ninguém consegue. Ou seja, é um agnosticismo em relação ao evangelho, não conseguimos compreendê-lo. E nessa cortina de fumaça que ele joga sobre a compreensão, sobre a hermenêutica, a exegese do evangelho, você cria oportunidade para você fazer dele uma massinha de modelar. Ou seja, não é possível entendermos, então se eu interpretar dessa forma, pode. Se eu interpretar de outra forma, também pode. Aquilo que o outro fala também pode. As igrejas inclusivas, né, que se dizem inclusivas, inclusive utilizando esses eufemismos, né,
Inclusivos são aqueles que estão voltando-se para todos os povos pregando o evangelho da salvação. Esses são inclusivos. Agora, aqueles que admitem as pessoas nos seus erros e massageiam o seu ego e não têm a coragem de denunciar aquilo que é um equívoco mediante o entendimento da Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada como regra de fé e conduta, como nossa verdade, nosso fundamento, aqueles que se acovardam diante disso e querem elogiar as pessoas nos seus erros, se dizendo inclusivos, não, são mentirosos, são enganosos. Então, esses que se dizem inclusivos veem bastante utilidade nisso, em dizer que o evangelho é quântico e falar que pessoas que se afirmam dentro de certa corrente de comportamento que é denunciada pela Sagrada Escritura e querem harmonizar a Escritura com a sua forma de comportamento, sua forma de vida, reinterpretando-a, desconstruindo-a e depois reinterpretando a sua moda. O que isso é senão uma heresia? O que isso é senão um erro? Tá certo? Então, como a lição anterior denunciou, estão servindo ao Jesus que eles inventaram, estão servindo a Bíblia que eles adaptaram, a Bíblia que eles atualizaram, como o outro pediu para ser atualizada. Então esse é o tipo de erro que conduz ao inferno. Por quê? Porque no final das contas, tirando todos os discursos, tirando todas as invenções teológicas desses tipos de teólogos, esse tipo de mestres conforme sua própria consciência, tirando tudo isso, o que resta? Resta a verdade da Sagrada Escritura, que foi revelada pelo próprio Deus, que foi um alerta para todos nós, com relação ao que há certo e o que há de errado. A própria arte do começo, que eu esqueci de falar, mostrava, né? Existem esses dois caminhos, o certo e o errado, tá? Então, no final das contas, o que existe é uma decisão a se tomar em ser escravo de Cristo para a salvação, obediente a Ele, recebendo Ele como Senhor e sendo seu servo, ou se mostrar antagônico a Ele, abraçando sua própria forma de visão de vida, sua própria forma de visão de mundo, tá certo? Então, quando você tem essa situação, você entende aquilo que Cristo disse. Sim, sim e não, não. O resto é procedência maligna. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não é por mim, tá? Cristo na sua afirmação, porque ele é a verdade, essa é a verdade. Quem não é por mim, é contra mim. Ah, não, mas não é que eu sou bem contra, eu gosto de algumas coisas de Jesus, mas outras eu acho que era, na verdade, uma construção posterior da igreja. Então, temos que buscar o Jesus histórico, qual é a sua afirmação correta. Tá, você não é a favor, né? Tá, então você é contra. Não existe coluna do meio. Não existe um pouquinho a favor, não existe amigo do evangelho. Ou você se rende a Cristo como seu Salvador, ou você está contra ele. Essa é a verdade. Então, por mais que criem subterfúgios e argumentos e silogismos, a verdade é essa: ou você é a favor ou você é contra. No final das contas é isso. E quem salva é Jesus, e se você não está na pessoa de Cristo, você não é salvo. Acabou. Relativizam, ó. Então aqui, ó, Deus não é soberano, teísmo aberto, né, que é chamado. O sobrenatural é um mito, então entra a desmitologização de Rudolf Bultmann, tá certo? A teologia liberal, né? São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativização do pecado, que a gente já viu, relativização da doutrina do pecado, né? Relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar. Pronto, ressignificar é isso, dá o significado que você quer. Então você pega a Bíblia, você esvazia o seu conteúdo sagrado e você preenche com o que você quiser. Você tem até uma capa dizendo bíblica, né? Então você tem uma fachada que chama-se igreja, tá? Igreja, põe uma cruz lá, umas luzes legais, uma fachada bonita. Mas o que tem de conteúdo é bíblico? Aí você começa a analisar, você vê que não necessariamente. Alguns dias até é, mas na maior parte do tempo não é. Então você vai dentro de propostas inclusivistas, relativização, sincretização e por aí vai. Então o recheio é outro. A capa é bíblica, mas o recheio é outro. O recheio é podre, tá? Ressignificar a fé cristã. Não precisa ressignificar, você precisa entender a fé cristã e admiti-la. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Descaracterização. Afirma-se cristã, mas deixou de ser cristã faz muito tempo. É Laodiceia. Rica sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E dizia-se cristã. E Jesus Cristo, na verdade,
volta-se para ela com misericórdia, apelando para que eles retornem à fé. Não tem nenhum elogio para fazer acerca deles, mas diz: eis que estou de fora e bato. Ou seja, ele bate, ele está tentando ainda entrar ali e causar modificações importantes, de modo que eles venham a ser salvos, estar ligados à videira que é Cristo. Agora, compete a eles abrir ou se manter fechados dentro da sua própria viés de entendimento teológico, tá certo? Desprezando a verdade em Cristo em demanda de suas próprias teologias. Nesta oportunidade verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir. Olha que coisa maravilhosa. E os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Então cabe uma denúncia para que as pessoas sejam alertadas e cabe uma correta afirmação da Sagrada Escritura para que as pessoas tenham armamento, munição. Então você vê na carta de Paulo aos Efésios, você tem equipamentos de defesa e de ataque. Você tem capacete da salvação, tá? Você tem coraça da justiça, mas você também tem espada do Espírito, escudo da fé, mas você tem espada do Espírito. E a arma de ataque é através do Espírito Santo de Deus, porque não é através de lógica. Ah, vou fazer uma boa faculdade de filosofia, vou fazer uma boa faculdade de teologia, porque aí eu vou ter argumentos indestrutíveis, eu vou acabar com os ateus, Não é o propósito, não é o objetivo. Faça tudo isso que você quer fazer para que você coloque aos pés do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus te conduza. Porque é o Espírito de Deus que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, não é você. Ok? Então, inclusive os calvinistas fazem uma afirmação incorreta dizendo que nossa teologia arminiana é do livre-arbítrio. Não há nada mais errado do que isso. Tá certo? Posso até acusá-los de fake news nesse sentido aí. Não. Nossa teologia, essa teologia assembleana, que bebe muito de arminianismo, é a teologia da graça. É a teologia da graça, inclusive graça preveniente. É o Espírito Santo de Deus que convence o pecador. Não são meus argumentos. Os meus argumentos podem ser uma boa ferramenta na mão do Espírito para interagir, para fazer uma ponte. Tá certo? Então você estabelece uma ponte chamada diálogo. E aí, através desse diálogo, o Espírito Santo de Deus vai te usando para que você comunique a verdade da pessoa bendita de Cristo Jesus, mas o convencimento é dele. É ele que está convencendo, que está interagindo dentro do espírito, da alma humana, fazendo mesmo que essa pessoa tenha interesse naquilo que você tem a falar. Porque se o Espírito Santo de Deus não assim fizesse, ele não ia querer nem te ouvir. Então, quando o Espírito Santo de Deus entrou e interagiu, ele te deu um espaço, uma ponte de diálogo. E através disso, o Espírito de Deus vai te usando para comunicar a verdade. E muitas das vezes o que vai tocar em seu coração não é um argumento, não é uma definição filosófica. É um testemunho acerca daquilo que Deus é na sua vida, tá certo? É a declaração, a confissão de algo que Deus tem feito por você, o que vai tocá-lo e vai chamá-lo para essa comunhão. Mas é nesse sentido que a igreja precisa de armas de defesa, de ataque, e precisa que essa resistência seja espiritual e não ideológica. A igreja ela não é apolítica, mas a igreja também não é um partido político. Então a igreja ela está acima de tudo isso, isso é muito pouco para ela é reino de Deus. E ela não se limita a determinados grupos da sociedade. Ela se volta para todos eles como a atalaia da verdade. Tá certo? Ela é reino de Deus. Ela está acima de tudo isso. E ela, quando ataca, não ataca para a destruição do indivíduo. Ela ataca combatendo o pecado, mas sempre visando a salvação de todos, a salvação do indivíduo, ok? Diferentemente de certos grupos que pensam que a salvação é só para um pequeno grupo, né? Não, a salvação ela é suficiente para todos, ok? Mas somente aqueles que respondem positivamente se beneficiarão dela. Deus não foi econômico nisso. A descaracterização do cristianismo, a deterioração da moral. Antes disso, a leitura que eu prometi. Vamos lá. Aguenta aí, a leitura é importante. Veja só. Essa enciclopédia que eu recomendo para todos. Excelente. R.N. Champlin, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Esse é o volume 5, letras P e R. Então temos aqui na letra P, obviamente, progressismo. O progresso ele coloca primeiro, depois vai falar sobre progressismo. Então, progresso de modo geral, na área científica, teológica.
e o chamado progressismo. Olha o que ele vai dizer aqui, ó, página 440. Já vimos algo a esse respeito no segundo ponto, acima. Aqui ofereço algumas informações sobre o conceito positivo do progresso na filosofia. Os filósofos franceses, os enciclopedistas do século XVIII, né, como disse, apegavam-se a uma versão secular, não sagrado, tá, nesse sentido, secular, do progresso. Carranis, se não me engano, ou Carranis, supunha que o mundo está avançando na direção de uma utopia. Tá? Uma utopia é uma ideia não realizada ainda, mas que eles pretendem chegar até ela. E para isso, até Maquiavel disse, né? Os fins justificam o meio. Não que ele mesmo tenha dito isso, mas alguém disse acerca do livro dele. Então alguém que fez a leitura, acho que alguém que participava do índex da igreja, lendo a obra dele, deu essa definição. Olha, então a sua filosofia é isso. Os fins justificam os meios. Por isso que ele foi proibido em muitos lugares, né? Mas basicamente é isso. Essa ideia, os fins justificam os meios. Tá, e quais são os meios? Os meios são estabelecer, por exemplo, um sistema político na União Soviética chamado Gulag, onde qualquer um que fosse reputado como inimigo político, inimigo da revolução, que fosse reputado como alguém inútil para o Estado, ele era sequestrado, tá certo, por esse órgão estatal, levado para campo de trabalho forçado, e lá ele ficava até morrer. Ou talvez conseguia fugir e ir para outro país, ou voltar para sua família, raramente, mas geralmente ele ia para esse campo de trabalho forçado, trabalhar até morrer, para bem do Estado, construir instalações, ou trabalhando na reestruturação que ele fez, né, da agricultura, ok? A perestroika reorganizou a agricultura e a glasnost a economia. E aí os caras são mandados para lá, ou quando, por exemplo, na guerra, por exemplo, com a Alemanha, eles pegavam soldados com armas péssimas e mandavam para frente de batalha e ficavam atrás. Se os caras recuassem, eles matavam seus próprios homens. Então eles tinham que avançar contra o exército alemão, mesmo morrendo, para serem usados como escudo humano. Então pegavam os miseráveis e mandavam para frente, para eles servir de escudo humano para os exércitos da revolução, né? Então, em vista do que? Da utopia. A utopia comunista. Para alcançar ela, você pode matar quando você quiser. Então é nesse sentido aí. Olha só. Na direção de uma utopia secular, uma ideia ainda não realizada, né? Condorcet pensava que o homem está se aproximando do 10º estágio da civilização, envolvendo significativas realizações. Turgot opinava que a história tende naturalmente para o progresso, e Voltaire compartilhava dessa ideia. Hegel, que já falei, foi um influenciador para as correntes posteriormente marxistas, né, que beberam muito das ideias dele, que readaptaram, né? Mas Hegel tinha essa visão de que o Estado é Deus, né? Tudo é para o Estado. O Estado tem todos os poderes, todos os direitos de fazer o que quiser com os indivíduos. Os indivíduos não são nada. O que interessa é o Estado, ok? Então é nesse sentido. O Estado, se quiser, pode pegar pessoas, deixar elas passarem fome, ou como foi feito no Holodomor, né? Pegou toda a produção agrícola da Ucrânia, Stalin fez isso, levou para a União Soviética para construir um parque tecnológico, né? Modernizar, industrializar a União Soviética e largou os caras na fome. Morra! São números, são simplesmente objetos. Porque não existe Deus, tá? Não existe eternidade, então tudo o que interessa é aqui, tá? O existencialismo pesado, né? E o ser humano, enquanto indivíduo, não tem nenhum valor. Então o ser humano é um objeto do Estado, ele faz o que quiser com o ser humano. Então quando você vê esse tipo de ações, são fruto dessas ideias. Turgot opinava que a história tende naturalmente para o progresso. Voltaire, Hegel, mediante sua tríade de tese, antítese e síntese, a dialética aí, pensava que a ideia absoluta, o seu Deus, garantia o progresso em todas as dimensões, tendo por escopo um elevado alvo. François, não consigo ler o resto do nome, estou ficando cego, teve a percepção para ver que a tolerância
é um elemento necessário no progresso em qualquer campo. De outra sorte, novas ideias e novas verdades são entravadas e esmagadas adiante o progresso das realizações e do desenvolvimento. Comte, pai do positivismo, né, imaginava que a civilização, positivismo basicamente é a religião do homem, né? Imaginava que a civilização deve passar por 3 estágios na busca do crescimento, e que o estágio científico é o último e mais frutífero desse estágio, religioso, filosófico e agora científico. Então os outros são arcaicos, são ultrapassados. Marx e o comunismo emprestaram as ideias de Hegel, tomaram de empréstimo, né, de Hegel, uma distorção secular, fazendo o progresso depender de fatores econômicos. Então essa é a primeira proposta revolucionária na economia. A segunda na Revolução Armada de Lenin e depois veio a de Antônio Gramsci. Concebia que é uma revolução cultural, por isso que a gente chama marxismo cultural. Concebia um progresso biológico por intermédio do qual o homem chegará a outros tipos. Alguns filósofos teólogos têm pensado que a própria alma participa desse processo evolutivo, ocorrendo no nível da alma as mais elevadas etapas da evolução. Porém, 2 guerras mundiais têm feito muitos filósofos pararem de pensar em um progresso contínuo e começaram a cismar se essa ideia não seria apenas uma colossal ilusão. Por outra parte, o óbvio desígnio que há em todas as coisas tem emprestado perpetuidade ao conceito de progresso. Então você tem um pessimismo que surgiu, né, deu lugar ao existencialismo, né, tava com o nome dele na cabeça agora, vou lembrar. Principalmente Jean Paul Sartre, mas antes dele teve outro cara, quase lembrando, mas vai me surgir ao longo da aula. Veja só. Então deu vazão a esse existencialismo que é muito mais pessimista, né? Mas para aqueles que estavam na proposta comunista de Marx, a visão é outra. Os caras venceram a guerra. Então eles não estão do lado perdedor. O lado perdedor ficou pessimista. A França, né, a Inglaterra venceu junto com os aliados, mas arrebentado. Então a França venceu, mas está arrebentada. A Inglaterra também. A Alemanha, então, um bagaço, dividida, né, ao meio. Itália também, frangalhos e por aí vai. Então os caras, né, viraram devedores aos Estados Unidos, né, que foi o grande vencedor junto com a União Soviética. Então, quem pôde dizer vencemos a guerra? Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Porque o seu território estava muito longe, não foi afetado e se industrializou absurdamente com a Segunda Guerra. A primeira ele não participou, né? Mas com a Segunda Guerra. E a União Soviética, que também era um país, uma grande fazenda, não tinha porcaria nenhuma de industrialização lá, na época dos czares, derrubou a monarquia czarista, estabeleceu a revolução, chegou ao poder, industrializou a força tudo aquilo lá, né, e se tornou uma grande potência, que é onde vai partir depois para a Guerra Fria. Então, para esses caras, a coisa deu muito certo. Tá? Então, o pessimismo é para certas pessoas, não para eles. E eles entendem sim que a coisa está vindo num progresso, né? O progressismo funciona para eles. Ou seja, estamos realizando aqui as ideias de Marx, a nosso modo, da nossa maneira. Depois ele vai ver que isso não vai ter todo o sucesso esperado. Por quê? Porque aquilo que eles chamavam a Revolução Proletária, entendendo que os proletariados tinham lá um grande anseio pela revolução, por chegar ao poder, estatizar os meios de produção, né, e alcançar essa utopia comunista da igualitação geral, todo mundo, tudo será dividido por todos. Isso nunca é entregue, isso é sempre prometido e nunca entregue, sempre prometido e nunca entregue. Todos os países que se voltaram para essa revolução, o que eles enxergavam era a distribuição da miséria, um controle absurdo sobre todo mundo, ninguém podia ter liberdade para porcaria nenhuma. Você tem uma ideia.
existe uma estátua, acho que na Romênia, de um garoto, tá? Esse garoto foi homenageado pelo quê? Ele foi homenageado, acho que na Romênia, ou na Bulgária, uma coisa assim. Ele foi homenageado pelo Estado, porque ele aprendeu na escola de que todos aqueles que criticassem o Estado eram antirrevolucionários, vamos dizer assim, né? Eram traidores, né? Eram pessoas que estavam traindo a nação. Então todos tinham obrigação de entregar as pessoas que falassem qualquer coisa contra o Estado soviético, o Estado comunista. E o que esse garoto fez? Entregou o pai dele. Ele foi lá e disse: meu pai criticou o governo, tal, porque difícil, ganha pouco, miséria, difícil de você sustentar sua família, mora num lugar que é uma porcaria, né? Não tem um carro que preste, não tem uma vida que preste. Então foi lá e entregou ao pai dele. O que é que fizeram? Os caras foram lá, capturaram seu pai, mandaram para o campo de trabalhos forçados e ele foi homenageado com uma estátua. Então veja, olha o que está sendo louvado aí. Cadê, né, a solidariedade? Cadê a união familiar? Cadê a reverência para com a imagem, tá certo? Paterna, materna, nada disso. O que interessa é o Estado. Então é nesse sentido que você vê o avanço desse progressismo caminhando hoje para dentro até dos meios mais infantis da educação e enviesando as pessoas nessa direção, fazendo com que elas estejam sempre vendo de uma forma benéfica certas correntes de pensamento que você, olhando a estrutura delas, sabe o quão nociva elas são, o quão diabólica, o quão demoníacas, tá? Elas são, tá certo? O quão destrutivas elas são da sociedade que foi sendo formada com a contribuição também do chamamos de tradição judaico-cristã. Não somente ela, né, mas também participando fortemente, principalmente da família, da estrutura familiar que nós temos aqui. Veja só, então a partir daquilo que eu li, você tem esses movimentos progressistas, né, essas diferentes correntes de movimento progressista, que tem esta forma, essas ideias muito humanistas, antropocêntricas, né? Visando sempre no homem, e entendendo que esta evolução da humanidade ela vai partir sempre dessas propostas humanas que vão eliminar, que vão superar, tornar obsoleto qualquer participação da fé, da religião, ou até de correntes filosóficas antigas, né? De pensamento de Platão, Aristóteles, aquilo que Platão nos falou de Sócrates. Então, deixando tudo isso para trás, como é a proposta do positivismo, tá? E agora adentrando para essas novas propostas, como a de Marx, por exemplo, né? A releitura que ele faz de Hegel. A deterioração da moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Do que ele está falando? Ele está falando disso aqui, ó, que na verdade eu pulei. Deixa eu voltar um pouco porque é fundamental. Isso aqui, ó, eu pulei essa leitura. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3, 1 ao 9. Foi isso aqui que eu pulei. Olha o que diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, estamos vivendo, né? Nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. Olha só a lista, hein? Tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmo. Começa por aqui, né? Então você tem esse egocentrismo, tá? Amantes de si mesmos. Tá, então o que que isso causa? Eles são avarentos, acumuladores, né, de riqueza, não abençoam, né, não compartilham, presunçosos, o texto sumiu aqui um pouquinho, voltou, ó, presunçosos, então você tem essa presunção, essa pessoa que se auto vangloria, né, então coloca a si mesmo acima de tudo, no centro da situação, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Eu acho interessante que Paulo equipara, ó, isso aqui é tão grave quanto os outros, desobedientes a pais e mães. Então, se são a base da sua vida, da sua educação, e ele não lhes dá qualquer tipo de deferência, de respeito, óbvio que isso se reflete no seu comportamento para com a sociedade. Se ele não respeita a mãe dele, por que ele acha que vai respeitar você? Que não é nada dele, ok? Que ele muitas vezes se vê superior a você. É um sintoma. É um sintoma gravíssimo, que desde o Antigo Testamento era observado com muita seriedade. Se no Antigo Testamento o cabra desrespeitasse abertamente seu pai e sua mãe, ele corria risco de tomar pedra na cabeça, ok?
Porque se a coisa não for levada dessa maneira, a sociedade se autodestrói, que é o que estamos vendo diante de nós. Por isso que essa nossa nação está nesse buraco, nessa lama que está, dessa violência, desse desrespeito, dessa desmoralização, né, dessa vulgarização do ser humano. O ser humano é tratado hoje como um objeto, ok? É usado de qualquer maneira, é totalmente profanado, vamos colocar assim. Começa na fonte, não há qualquer respeito. E essa geração que não ensina respeito passa para a próxima geração, uma geração fraca, uma geração que de fato não tem valores, né? Então essa geração sem valores vai se autodestruindo de diversos tipos, de diversas maneiras. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Então o cara começa uma briga porque fechou o outro no trânsito. Em vez de ele descer, ver se teve alguma colisão, né, trocar um cartão, ou se não pode pagar, pedir perdão para a pessoa e pedir, né, que ela tenha alguma compreensão. Não, a pessoa desce, começa a trocar insultos, daqui a pouco alguém puxa uma arma e dá um tiro na cabeça do outro, mandando para a cova um pai de família, pai de 4, 5 filhos, uma esposa que dependia dele, e que vai se tornar agora uma família de indigentes morando embaixo da ponte. Tudo isso por causa de um farol, um pisca de um carro, um para-choque. Então essa é a sociedade de hoje, tá certo? Irreconciliáveis. Pessoas amantes de si mesmas, pessoas que acham que são deuses, ok? E que vão enganando e sendo enganados, destruindo e se autodestruindo também. Caluniadores na internet que você mais tem, caluniadores, incontinentes, cruéis, incontinentes, não se contém, não se autolimita, pensa que não precisa se autolimitar, tudo aquilo que ele deseja ele faz, tudo aquilo que ele pensa ele fala, tá certo? Não se impõe esse limite. Cruéis, tem passeatas aí que você vê bastante pessoas incontinentes, né, que pegam símbolos religiosos e zombam deles da forma como bem entenderem, como bem quiserem, sendo que se fizessem com eles 1% do que eles fazem nas suas passeatas, eles entrariam em histeria total, ok? Só que eles não pensam que eles estão fazendo isso contra outros grupos. Grupos, aliás, que são numericamente muito maior do que eles. E mesmo assim não os matam. E mesmo assim não os eliminam. Se fossem em outros países, com outras correntes de pensamento, tá certo? Regidos pela Sharia, por exemplo, eles não teriam essa oportunidade. A primeira ação ofensiva que eles fizerem já seria logo uma condenação sumária, ok? Mas aqui você tem a tolerância. Eles dizem que não, mas tem. Tanto tem que eles estão aí, fazendo tudo que fazem, desrespeitando símbolos religiosos e continuando aí. Tá certo? Por quê? Tolerância que existe. É a maior prova. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Hoje é o que é mais louvado, né? É o anti-herói, é o cara bagunçado, é o cara irresponsável, o cara. Você vê diversos meios de mídia, desenhos animados, seriados, filmes, o louvor do anti-herói, o cara desajustado. Você vê até o Coringa agora encontrou, né, nesse filme aí uma análise. Não, é porque o cara teve uma vida ferrada, então por isso que, pronto, vai começar a justificar, né, o mal. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, tendo aparência de piedade, porque todo esse pessoal, em algum momento da vida, eles têm essa coisa de faz um monte de coisa errada, mas depois diz que não foi graças a Deus, foi para a glória de Deus, ou foi eu louvo a Deus porque eu cheguei até aqui, eu consegui ter isso que eu tenho hoje. Aí, como é que ele tem isso que tem hoje? Fazendo vídeos mais pornográficos que você já viu na sua vida. Só que quando ele é entrevistado, ele diz: não, graças a Deus, que minha mãe orou, meu pai orou, tal, eu cheguei. Ah, é? É graças a Deus que você tem essa porcaria? Você construir a sua vida em cima dessa indústria pornográfica, em cima de toda essa destruição da moral, da ética, tá certo? Das verdades bíblicas, e é graças a Deus isso aí? Então você tem hoje isso abaciada. Paulo ele estava sendo muito profético nessa afirmação. Tendo aparência de piedade, então tem aquela aparência, né? Não, eu creio em Deus, ou tem uma corrente no pescoço, tal, mas
fazendo as coisas mais atrozes, mas negando a eficácia dela, ou seja, tem aparência de piedade, mas na hora do vamos ver, não é piedoso. Na hora de refrear sua língua, ele solta 10, 20 palavrões na maior facilidade, tá certo? Na hora de refrear seu comportamento, aí ele vai e escandaliza mais ainda, que é para poder lacrar ou para poder bombar na internet, ter visualização. Então você tem essa situação na qual o cara tem aparência de piedade, mas nega totalmente a eficácia dela. Não há nenhuma piedade nas suas palavras nem nas suas ações. Destes, o que Paulo diz? Afasta-te. Por quê? Você não vai ter nenhum benefício caminhando junto com ele. Você só deve se aproximar dele para evangelizá-lo. Para falar acerca da verdade da palavra de Deus, da verdade de Cristo Jesus. Você deve aproximar-se dele com um objetivo evangelístico. Mas não dá para você caminhar com essa pessoa, não dá para você confiar nela, não dá para você receber conselhos dela, ok? Agora, claro, você não pode se fechar para ela, você tem que estar sempre disponível. Se ela vem até você, quer encontrar uma palavra de conforto, uma palavra de aconselhamento, uma palavra de direção, você tem que se mostrar sempre disponível. Porque nós não somos melhor do que ninguém. Existem pecadores não redimidos e pecadores redimidos. Mas são todos pecadores. Uns são não redimidos, ou seja, não aceitaram a Jesus Cristo e o sangue de Cristo não os purificou de todo pecado. São não redimidos, tá? Então você tem um mundo aí à sua volta. E outros são pecadores, tão pecadores quanto os outros, mas foram redimidos. O sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Mas não é que a gente ficou bonzinho, é que o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Essa é a diferença. Pecadores não redimidos e redimidos. Essa é a única diferença entre nós e o mundo. Mas eu sou melhor do que alguém de lá? De forma alguma. Eu sou a mesma coisa. Todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Todos. Então você tem essa situação na qual o crente não é melhor do que ninguém. Só que o crente foi salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então agora ele tem que fazer seleções, ele tem que escolher. Ele tem que escolher com quem ele vai caminhar. Só que ele não pode se fechar para o mundo. Ele tem que se mostrar disponível àquele que, estando no mundo, precisar de uma palavra. Aí Pedro diz, confessando a todos, esclarecendo a todos a sua fé, a razão da fé que há em vós, ok? Sendo acessível. E Judas diz, defendendo a fé que uma vez foi dada aos santos. Então você tem essa necessidade de defender a fé, mas também de confessar a fé. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Paulo pega aqui um contexto da situação dele para nos descrever essa ação na qual eles invadem essas casas e convencem essas pessoas que são nécias, são desprovidas de entendimento e que são levadas por vento de doutrina. Essa situação dessas mulheres nécias do tempo de Paulo é a situação do geral que nós temos visto hoje. Pessoas que não buscam saber, não buscam entender e são facilmente manipuláveis. Que aprendem sempre, não podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, sempre estão disponíveis aí para aprender. Parece que elas estão evoluindo, mas quando você vai ver, não conseguem fazer a correta afirmação da sua fé. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Muito bem, Paulo dá esse importante alerta quando a gente chega aqui, ó. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral, ok? Pode ir ticando a lista aí. Degradação moral, segundo Timóteo 3, 2 ao 4. Por isso a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade. Por que isso é alimentado? Há um tempo atrás você tinha, mesmo numa sociedade secular, certos limites. Limites colocados aí pelas tradições. Então, as tradições, muitas das vezes, elas estão ligadas a um cristianismo mais nominal, onde pessoas não necessariamente têm uma fé e têm uma comunhão na pessoa bendita de Cristo Jesus. Mas ele herdou tradições importantes e ele as mantém, porque ele sabe que isso mantém a sociedade firme e a sua família principalmente. Então, muitas das vezes você tem. Isso é preservado ainda hoje nas famílias de elite. Então existe uma situação bastante irônica na qual o cara é dono de um canal de televisão
que passa conteúdos pornográficos, putaria, lixo, coisas idiotas, estúpidas, idiotizantes da sociedade, mas ele não permite que a sua família assista ao canal. Ele não permite que a sua família tenha contato com esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque ele sabe o lixo que ele vende. E ele não quer para sua família, ele quer para a família dos outros. Na verdade, não necessariamente ele quer isso. Se as pessoas consumissem coisas boas, ele até venderia. Mas como elas estão viciadas nisso, ele vende isso. Ele quer o lucro, ok? Mas as famílias de elite mantêm esse mesmo padrão. Você pode ver. Esses caras que, por exemplo, doam dinheiro através das ONGs para apoiar movimentos de causas sociais. Causas sociais essas, muitas que destroem o padrão que eles chamam de patriarcal da família, tá? Que propõem novas formas, né, de família. Então você tem George Soros, que passou a fundação para o filho, o Open Society, que sustenta um monte de ONG pelo mundo, que promove, né, essas novas ideias aí. Tá, e a família dele, como é que é? Você vai ver lá, ó, padrão tradicional, cara. Por quê? São as famílias de elite. Eles sabem que essa porcaria que eles vendem destrói as vidas, desorganiza, desestrutura. É um monte de família mosaico pelo mundo, quando consegue se organizar. Que o pai já teve filhos de outro casamento, a mãe tem filhos de outro casamento, aí vai e junta todo mundo numa panelada só, e aí vira aquele conflito, aí tem um monte de problema. Quando se junta. Quando não, mães solteiras criando filho do jeito que dá, pais que fazem filho todo lugar pelo mundo, abandonam por aí, não dá nenhum tipo de ajuda financeira ou parental, tá certo? Emocional. E assim vai a sociedade, destruindo o padrão da família, que era o sonho de quem? Friedrich Engels. Passa de quem? Karl Marx, que promovem o quê? Tá certo? Essas ideias progressistas. No viés dele, comunista, mas todos eles dentro desse grande pacote. O progressismo é um grande pacote, onde você tem diversos tipos de ideias, tá certo? Para você escolher. É o menu, tá certo? Dessas ideias. O enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceita norma moral absoluta. O que eu falei para vocês, a norma moral absoluta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto. Isso é discurso de ódio. Porque isso é uma norma moral absoluta, universal. Se eu sou o caminho, o outro não é. Pronto, você está professando um discurso de ódio. Para a sociedade de hoje você não se encaixa, ok? Você é um fundamentalista. E eu vou dizer para você o que é ser um fundamentalista cristão. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Ok, isso aí pode ficar porque está presente hoje. E a proliferação disso é aquilo que eu acabei de dizer, destruição dos padrões morais. Então você tinha crentes fiéis sempre ao longo de toda a história, a Igreja Universal dos Salvos em Cristo Jesus, que tem seu nome escrito no livro da vida. Mas em volta deles você tinha campos de influência, no qual algumas pessoas nem eram tão fiéis a Cristo Jesus, mas eram respeitosas quanto à tradição. Então, eles não estavam servindo a Cristo em espírito e verdade, mas eles estavam absorvendo a tradição e implantando nas suas famílias. E aí, com isso, havia uma limitação quanto à ação do pecado, devido a esta limitação. Quando isso vai sendo cada vez minado e cada vez mais destruído, o que vai restar é um pequeno grupo de pessoas que são salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus e que continuam servindo a Ele fielmente em quaisquer circunstâncias, tá? A igreja de Filadélfia, a igreja fiel, tá? Esmirna, por exemplo, a igreja fiel em qualquer circunstância, que tinha um campo de influência maior que está sendo cada vez mais diminuído, ao ponto que ficar somente aqueles que são salvos, que vão ter que dar, por exemplo, seu próprio sangue para poder afirmar a sua fé, como já aconteceu em muitos momentos da história, não é novo, não é novidade. Foi assim no Império Romano, foi assim no nazismo da Alemanha, tá certo? Foi assim na União Soviética, interessante que são muito parecidos, né? Foi assim em diversos contextos, no qual o pecado vai se proliferando, cada vez mais a influência do cristianismo, da palavra de Deus vai sendo diminuída, e restam somente os fiéis. E quando esses restarem, vão ter que ter a coragem necessária para, se preciso for, encarar outro coliseu.
Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Pronto, uma afirmação dele aí, ó. Tem muito a ver com isso. Ó. Livro Dicionário Global de Teologia, editora Hagens, tá? Dicionário Global de Teologia, verbete é fundamentalismo. Fundamentalismo, tá? Vamos lá. Página 355. O desenvolvimento semântico da palavra fundamentalismo durante o último século tem características de verdadeira explosão. É um trocadilho até, né? Há dificuldades léxicas e taxonômicas inerentes ao uso do termo. Em especial, a mídia e o jornalismo popular a têm aplicado principalmente na forma de adjetivo a uma vasta diversidade de movimentos que qualifica a ação da pessoa, né? Adjetivo. Então, o islamismo fundamentalista, né? As ideias ideológicas, políticas fundamentalistas, fundamentalismo islâmico, fundamentalismo do IRA, por exemplo, né? Aquele grupo político, né? Acho que da Irlanda, né? Então você tinha lá aquelas guerras. Em especial, a mídia e jornalismo popular têm aplicado, principalmente na forma de adjetivo, a uma vasta diversidade de movimentos, pessoas e ideias. O Ayatollah Khomeini, Irã, tá certo? Iraniano. A Convenção Batista do Sul, o Opus Dei, da Igreja Católica, Pat Robertson, Ralph Reed, e a Colisão Cristã, também Hezbollah, Hamas, Sionismo, e muitos outros têm sido denominados ou considerados fundamentalistas. Tá. O que a Convenção Batista do Sul tem a ver com Ayatollah Khomeini? O que ela tem a ver com Hamas ou Hezbollah? Absolutamente nada. Completamente antagônicos, né? Mas todos são chamados de fundamentalistas e colocados no mesmo pacote. Por isso que é necessário essa distinção. Vamos lá. O contexto original em que se desenvolveu o termo é o fundamentalismo cristão protestante norte-americano. Pronto, nasceu ali. Nasceu ali, tá? Só que o que o cara faz? Ele pega o termo que nasceu dentro desse contexto específico, tá certo? Protestante norte-americano. Ele pega esse termo e fala, fundamentalismo, né? Pois é. Sabe o que também é fundamentalismo? O Hamas. Sabe o que também é fundamentalismo? O Hezbollah. O Ayatollah Khomeini lá no Irã. É o grupo IRA, por exemplo, né? Que fazem lá atentados. Então esses caras são tudo fundamentalistas. Aqueles são fundamentalistas cristãos, esse aqui é o fundamentalismo islâmico, aquele é o fundamentalismo político. E ele pega o termo e vai desgastando ele. Vai fazendo associações cada vez mais prejudiciais para que aquele termo ele fique associado a um adjetivo de violência, agressividade, imposição, negativo, né? Sempre nesse viés extremamente negativo. Então, com isso, ele destrói o conceito original de fundamentalismo. Fundamentalismo cristão moderno. No contexto norte-americano, a palavra fundamentalismo evoca um movimento religioso cristão reativo, que reage, está reagindo a um ataque, gerado por uma série de panfletos publicados ao longo de 5 anos, 1910 e 1915, chamado Os Fundamentos. Pronto, então busca daí, né? Os panfletos chamados Os Fundamentos. Embora fosse uma reação à modernidade, presta atenção, há uma modernidade apresentada dentro de certos conceitos, tá? A modernidade apresentada, uma reação à modernidade apresentava muitas características modernas. Então, era uma reação a uma certa visão de modernidade, mas eles mesmos apresentavam certos posicionamentos modernos. Eles não estavam contra a modernidade em si, eles estavam contra o enviesamento dessas correntes modernistas a certas ideias que eram antagônicas ao cristianismo. Eles eram antimodernistas? Não. Eles também adotavam certas ideias que eram modernistas. Olha só. Enquanto o modernismo optava por abandonar a tradição, aquilo que eu falei já desde o início, o ataque à tradição,
O fundamentalismo tentava preservar as doutrinas cristãs fundamentais contra os ataques da ciência, essa ciência enviesada pelo ateísmo, né, e do pensamento moderno. Como tal, denotava todo um conjunto de doutrinas evangélicas de cunho conservador, aí você vê conservadorismo cristão, tá? Destacando a inspiração verbal plenária da Sagrada Escritura, parte daí, é o seu pressuposto. A Sagrada Escritura é divinamente inspirada, é o seu pressuposto. Por isso são fundamentalistas, tá? E a sua infalibilidade e inerrância em questões doutrinárias, éticas e históricas. Nem abre um leque sobre ciência, porque a ciência é uma coisa, uma mutação muito constante. Então ele vai sobre essa questão ética, histórica e doutrinária. Ok. Então essa afirmação do fundamentalista em relação à verdade da Sagrada Escritura. O fundamentalismo cristão é de fato um movimento moderno. 1. A modernidade foi necessária para que se produzisse um fundamentalismo cristão. Foi provocado, né, por essa corrente de modernismo, de modernização. O fundamentalismo foi produto de pessoas que se defrontaram com o modernismo, não gostaram do que viram e reorganizaram ou reformularam a fé. 2. Ele se concentra e se apoia em conceitos escolhidos. O fundamentalismo cristão é inovador e inventivo, dando ênfase à inerrância e a uma escatologia dispensacional pré-milenista, principalmente nessa corrente, né? 3. Ele é eclético e impele a diferenciação. Impele a diferenciação, ou seja, aceita, coexiste com essa diferenciação de ideias, de propostas. É um fundamentalismo no que tange a escritura, mas não no que tange a sociedade num geral, as ideias. Diferentemente do Ayatollah Khomeini, que não aceita nenhum outro tipo de ideia, que manda apedrejar, que manda enforcar, que manda matar. Ou o Hezbollah, que não aceita nem que Israel exista. Então, aquele fundamentalismo não tem nada a ver com este. Este fundamentalismo é uma afirmação com relação à veracidade da Sagrada Escritura. Mas ele é eclético nesse sentido, de conviver com diferentes ideias. Convive bem com a tecnologia empregada na pregação contra os valores científicos que a produziram. Demonstra a capacidade singular de viver entre pessoas com várias cosmovisões. Ouça! Demonstra a capacidade singular de viver entre pessoas com várias cosmovisões ao mesmo tempo, com várias cosmovisões, tá? Ao mesmo tempo que defende com firmeza a sua, tá? Veja Marte, 1986, páginas 133 a 35. Fundamentalistas cristãos modernos, bem como outros fundamentalistas, são mais reativos, chegando a assumir uma atitude beligerante, né? Primeiro, eles lutam contra a forma de resistência, como forma de resistência, lutam como forma de resistência. A militância é crucial para a identidade de fundamentalistas que resistem à modernidade. Segundo, lutam a favor. Os fundamentalistas têm uma profunda consciência de seus próprios fundamentos e princípios quando lutam para defender uma cosmovisão tradicional. Terceiro, eles lutam com, ou seja, recorrem a um passado real ou presumido para moldar o ambiente atual a partir de fundamentos práticos ou doutrinários. Quarto, lutam contra os agentes que atacam tudo que lhes é valioso, o que hoje está sendo reputado como discurso de ódio e que estão tentando limitar através do controle da internet, a pretexto de controlar fake news, mas com isso angariando poder para controlar tudo que seja contra, porque quem vai dizer o que é fake news? Essas agências governamentais vinculadas a essas ideologias. Ele vai dizer, se você faz essa afirmação, isso é fake news. Por quê? Porque eu não gostei dessa afirmação. É simplesmente isso. Quarto, lutam contra os agentes que atacam tudo que lhes é valioso. Os inimigos são maus, não estão meramente equivocados. E por fim, lutam em nome de Deus. A causa fundamentalista é transcendente, não apenas temporal. Ok. Toda essa luta desses fundamentalistas, conforme abordado aqui, é sempre no campo das ideias, é sempre no diálogo. Nunca é no quebra-pau, nunca é no morticínio,
nunca é através dessa coerção por meio da violência, ok? É sempre no campo das ideias, o que construiu essa nossa sociedade em que vivemos hoje, tá certo? Sempre trabalhando dentro do campo das ideias. Agora, quando você olha para outras propostas, você vê que a coisa não é bem assim, né? A coisa avança para uma violência, para uma agressividade. Vamos lá, partir para isso aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. O atual e alarmante crescimento do pecado. Ok, isso aqui já li. A erosão da ortodoxia. A erosão da ortodoxia. A gente tem um entendimento aqui sobre o fundamentalismo. A gente parte para essa aqui, a erosão da ortodoxia. Deixa eu só dar um pause aqui.